Oi, hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre curatela. Na verdade, não sobre curatela, porque não é minha área, mas contar um pouco para vocês como é que foi a interdição do Pedro. Então, na época, há muitos anos atrás, mal tinha surgido o celular e o Pedro apertava números assim, sem ele saber exatamente o que ele estava apertando, apertava números que às vezes resultavam num telefone de alguém. E ele apertava e a pessoa do outro lado falava alô, alô. E ele não sabia exatamente, não sabia nem falar, nem o que estava fazendo, na verdade, né? Ele só apertava. Isso se repetiu algumas vezes e chegou um dia em que ele apertou muitas vezes o mesmo número e caiu num senhor que, obviamente, não entendia, estava se sentindo incomodado com aquilo. E daí eu não lembro como é que foi exatamente, eu sei que a pessoa se aborreceu e ameaçou ir na polícia, porque imagina, a pessoa devia estar achando que, né, que era um trote, que era um sequestro, sei lá o que a pessoa achou. E aquilo me despertou para a necessidade de interditar o Pedro para protegê-lo dos seus atos. Então eu ficava pensando assim, se acontecer alguma coisa, às vezes o Pedro xingar alguém ou ter uma reação agressiva com alguém, eu achava que se ele fosse interditado, haveria um atenuante jurídico, né, legal, que protegeria ele da responsabilidade dos seus atos. Essa foi a intenção pela qual eu fui interditar o Pedro. Depois disso, eu fiquei sabendo que também, ao interditar, né, ele precisaria de um curador, e esse curador, então, iria fazer a administração dos bens dele. O que nem é tanto assim, nem precisaria, né, ter um curador assim, mas enfim, resolveu-se que eu seria a curadora do Pedro. Então, hoje não, há muitos anos já o Pedro é interditado, tipo, sei lá, mais de 10 anos, depois que ele fez 18 anos, eu acho que nós fizemos, mas isso pode ser feito desde sempre, né? E eu acho que é uma proteção legal e era isso, eu queria contar um pouco para vocês essa experiência. A Maune vai contar para vocês o que é curatela efetivamente, né? Em que casos se aplicam, porque não é só em casos de deficiência mental, mas é em outras situações também em que a pessoa pode ser interditada para ser protegida, né? Não só a parte de bens patrimoniais, mas também a integridade dela. Então foi por isso, só para contar para vocês por que o Pedro foi então interditado e por que eu sou a curadora dele, tá bom? Não é muito minha área, eu não sei explicar muito bem sobre o assunto, certamente eu sugiro que vocês procurem advogados, mas isso pode ser feito desde pequeno. Então, eu acho que é uma ferramenta bem útil, tá bom? Tchau, tchau. Oi pessoal, tudo bem? Nós vamos falar hoje sobre a curatela. O que é a curatela? Eu vou ser bem direto e vou tentar resumir. A curatela, ela é um instituto previsto no nosso Código Civil que tem por objetivo proteger os bens e o sustento de uma pessoa que não apresenta condições de fazer sozinho, seja por condições psíquicas, mentais ou até mesmo por motivos de dilapidação de patrimônio. E quem que pode ser interditado? Aquelas pessoas que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir vontade própria. Por exemplo, quem tem síndrome de Down, quem tem Alzheimer, entre outras que não tem condição de exprimir a vontade mesmo. Os ébrios habituais, que são os alcoólicos, os viciados em tóxicos e os pródigos. Os pródigos são aquelas pessoas que dilapidam patrimônio de uma maneira que prejudica seu sustento próprio e de sua família. E como é que ocorre, como é que é feita a curatela? A curatela, ela se dá através de um processo de interdição. É o juiz, depois de distribuído o processo, quem vai determinar o grau da incapacidade, é ele quem vai determinar o curador. E claro que no processo de interdição, tudo é devidamente instruído, com documentos, laudos de profissionais especializados, toda a documentação necessária. Qual que é a função do curador? O curador, ele vai ter a obrigação de administrar os bens do curatelado,
Além de administrar, ele tem que prestar contas, via de regra, a cada 2 anos, ou quando o juiz entender que seja necessário. Essa prestação de contas, ela se dá através de um relatório contábil, através de comprovantes de despesas. Normalmente o curador, ele vai ser o cônjuge ou companheiro do curatelado ou os parentes mais próximos, como mãe, pai ou irmãos. Veja, eu trouxe esse tema de uma maneira bem resumida. Eu trouxe os principais tópicos que geram mais dúvidas. Eu espero ter esclarecido um pouquinho, mas de qualquer forma eu fico à disposição para qualquer dúvida, tá bom? Até logo!